Olá pessoal, hoje nós vamos trazer para vocês um mini curso, um tutorialzinho de introdução e noções básicas de navegação em rally de regularidade. Tem muitas provas acontecendo por agora e tem muita gente querendo conhecer também como é que funciona esse universo e a gente vai dar uma pincelada rápida por aqui no canal. Vamos lá? Vamos começar? Para começar, é importante a gente entender o que é um rally de regularidade. O rally de regularidade é um estilo de competição que o objetivo é percorrer o trajeto da prova, mantendo a regularidade das médias horárias impostas numa planilha, tá? Então a gente tem que seguir as orientações que estão na planilha de velocidade e roteiro. Os participantes de uma prova de regularidade somente tomam conhecimento do roteiro minutos antes da largada, através dessa planilha. Então muita gente pergunta, onde é que vai ser a prova? Como é que vai ser? Vai passar por onde? Nós, competidores, não sabemos onde a prova vai acontecer, somente os organizadores sabem. E a gente só toma conhecimento do roteiro no momento que a gente recebe a planilha, ok? Isso acontece minutos antes da largada. A prova de rally de regularidade ela é disputada em estradas abertas ao trânsito. Então, ela precisa ser seguido o Código Brasileiro de Trânsito, né? Então, a gente não é porque a gente está numa competição que a gente não vai seguir o que diz o Código Brasileiro de Trânsito. Então a gente está em estradas abertas, sujeito a passar outros carros, outros veículos, pedestres, animais, então a gente tem que estar com o mesmo nível de atenção que a gente teria no trânsito, ok? Notas sobre o rally de regularidade. Nesta prova, vence o mais irregular e não o mais rápido. Então não é uma corrida, ao contrário do que muita gente imagina, ou que muita gente associa ao rally de velocidade, o rally Dakar, o rally dos Sertões, onde aí sim vence o mais rápido. Nessa prova não. Nessa prova a gente vai percorrer estradas e a gente tem que andar dentro das médias horárias impostas na planilha. Se a gente andar atrasado a gente perde ponto e se a gente andar adiantado a gente perde ponto também. Mais à frente eu vou explicar como é que funciona essa perda de pontos. Cada dupla possui o seu tempo de prova, que é diferente dos demais concorrentes, e tem início no momento da largada. Então, numa prova de regularidade, os carros largam a cada 1 minuto. Todo mundo recebe planilhas iguais, e com essa largada a cada 1 minuto, é praticamente impossível que a gente encontre outro concorrente ao longo da prova, porque todas as duplas têm esse intervalo de 1 minuto. Então você não compete contra ninguém diretamente, você compete contra você mesmo, contra o seu tempo e a sua precisão. Aí vem uma dica importante. Caso você encontre algum outro competidor durante o rally, confira o seu tempo de prova na planilha e observe se existe alguma sinalização indicando que você poderá encontrar outro competidor. Caso contrário, existe grande chance de um dos dois ou até os dois competidores estarem fora do tempo ideal de prova. É até comum acontecer no rally de regularidade o encontro, o cruzamento das duplas, uma dupla assim, num sentido, outro no outro, então quando vai fazer um balaio, você tem que passar novamente no mesmo ponto, encontra o carro que está vindo atrás, mas todo esse encontro ele é referenciado na planilha. Se não houvesse essa referência, então dá uma checada no seu tempo, que você pode estar andando atrasado. Se você andar atrasado 1 minuto, você vai ser alcançado pelo carro de trás. E se você andar adiantado 1 minuto, você vai alcançar o carro da frente. Então, nessas duas situações, você está fora do seu tempo de prova, está perdendo muitos pontos. E é ideal que você pare ali e aguarde o seu tempo ou recupere o seu tempo. Jamais, em hipótese alguma, oriente-se pelos rastros deixados por outros carros, pois é normal que os carros de rally passem pelo mesmo trecho obedecendo caminhos diferentes. O mesmo rastro pode ter sido deixado por alguém que está no caminho errado. Então, sempre confie no navegador. Se o navegador está com alguma dificuldade, dá uma parada, senta, conversa, tenta ajudar, mas não segue uma orientação de outro carro, porque o outro carro ele pode estar num trecho diferente do seu. Então ele passou por ali, eventualmente você tem que dobrar uma direita, ele já fez essa direita e ele já está num trecho onde ele vai passar por ali de novo e dobrar a esquerda. Então provavelmente se você seguir ele, você vai se perder. Tá? Então nesses casos é ideal que você pare, revise a planilha e siga somente quando tiver certeza do caminho certo. Falar um pouquinho das categorias do rally de regularidade, né?
Para quem está começando, categoria estreantes, Expedition, Light, a categoria de acesso voltada para quem tem pouco ou nenhuma experiência, apresenta navegação facilitada e médias horárias bem baixas. Nessa categoria não é permitido o uso de equipamentos de navegação integrados. Tá? A navegação é feita basicamente com a planilha. Você pode acompanhar do odômetro do carro e um cronômetro, ou até, hoje em dia, já tem alguns aplicativos que facilitam essa navegação, que eu vou falar mais um pouquinho à frente. Para quem já tem um pouquinho de experiência, já competiu na estreante, quer um pouquinho mais de emoção, já se sente confortável, é ideal que vá logo para a categoria turismo. É uma categoria intermediária, ela apresenta a mesma planilha praticamente da graduado, ela tem pequenas diferenças, e nela já é permitido o uso de equipamento de navegação integrado. Esse equipamento de navegação integrado ele te dá uma posição real de como você está na prova em relação ao tempo de prova, se você está adiantado ou atrasado, se você está andando zeradinho, e ele te ajuda também na roteirização. Eu vou apresentar ele mais à frente. Para quem já é expert, já correu, já ganhou e etc., graduado. Ela é uma das principais categorias, hoje já tem até a categoria Master, que é um pouco acima da graduado, são os graduados que realmente estão andando bem. Ela apresenta muita dificuldade de navegação em médias horárias bem altas. Nela é muito comum acontecer os famosos balaios, pegadinhas, pega-ratões. Em cada região a gente se chama de um jeito, mas são momentos da planilha onde o levantador da prova ele realmente tem um intuito de confundir a dupla. Então você vai fazer muita entrada, muita direita e esquerda, uma em cima da outra, justamente com o objetivo de se perder. Tá? Então, para quem já está graduado, isso é normal. Mas é muito divertido, porque você tem um equipamento que te auxilia muito nisso. Importante, né, antes da gente entrar na parte de planilha, programa e etc., o GPS ele é permitido em qualquer uma das categorias. Eu te asseguro que ele não vai te ajudar muito, porque já que não é uma navegação por direção, é uma navegação por planilha, por tulipa, o GPS ele não vai te dar tanta vantagem assim. É necessária a filiação, né, à Confederação Brasileira de Automobilismo para as categorias Turismo, Graduado e agora a Master. Para quem está estreando, estreante, Light e Expedition, não é necessária a filiação. A CBA ela só faz um cadastro prévio por conta de um seguro que a prova tem que ter, mas não é necessário pagar por isso, tá? É um cadastro somente para efeito de controle. Apenas na categoria graduado e master não é permitido acompanhante no banco traseiro, os chamados Zequinhas, né? Tanto no turismo quanto na Expedition é permitido, até por conta de fomentar o esporte, a diversão em família, e às vezes até ajuda você ter uma outra pessoa atrás ajudando na navegação, principalmente para quem está começando. Às vezes alguém pega um ponto que o navegador não pegou e vice-versa, e ajuda um pouco. Obedeça a calibragem e indicação de tração existente na planilha. O organizador da prova, ele sempre faz essa observação de qual calibragem ele usou para levantar a prova e quando deve-se ou não utilizar o 4x4, justamente para evitar que você tenha dificuldade na transposição daquele obstáculo. Então, se você já conhece o seu carro, já se sente confortável, já fez trilha, passeio, etc., pode seguir a sua intuição e o seu perfil. Mas para quem está começando, eu recomendo fortemente que siga a orientação do organizador, tá bom? Isso vai estar na planilha. Para quem está começando a fazer uma condução fora de estrada e tal, vai as dicas. Evite fortes acelerações, a fim de não provocar erros no odômetro e perdas de controle do veículo. E quando necessário, acelere firmemente de maneira progressiva e moderada. Lembremos que toda navegação em rally ela é baseada em odômetro. E o odômetro ele é computado à medida que a roda gira no chão. Se a gente acelera fortemente ou freia fortemente a ponto da roda derrapar, a gente provoca uma bagunça, uma perda de aferição, uma perda de precisão do odômetro do carro. Isso prejudica as referências futuras. Então, além de que é um risco de acidente.
Então evite essa tocada brusca. E antecipe as frenagens e a faça de maneira brusca. Sempre que possível, utilize o freio motor. Principalmente quando estiver utilizando a relação do 4x4. Para quem está começando agora, o pessoal mais experiente já utiliza até o 4x4 reduzido no carro para favorecer as retomadas, né? Você deixa o carro um pouco mais esperto, né? Já que ele está utilizando uma relação menor, e diminui a frenagem, já que o carro está mais reduzido, basta que você alivie um pouquinho o acelerador, o carro já dá aquela reduzida pelo freio motor. Então você poupa nessa brincadeira, você poupa embreagem e freio. Tá? Você fica tocando praticamente com um carro, entre aspas, automático, né? Que você fica trocando poucas marchas. E aí chegamos a ela, a famosa planilha. Isso aqui é um exemplo de uma planilha, eu montei aqui um exemplinho só para poder explicar para vocês o que a planilha tem de mais legal, né, e o que é importante nela. Vamos a ela. Primeira coluna da planilha, ela diz respeito à distância, tá? Ela são os quilômetros e metros percorridos pela dupla. E ela se divide em duas. A primeira lá em cima, que eu marquei de amarelo ali, ela informa o odômetro parcial. O que seria isso? Seria a diferença entre uma referência e outra. Observe ali que no primeiro a gente está marcando 00, na segunda a gente já marca 005 e na terceira 0,45. Observa que a diferença da segunda para a terceira é de 450 metros, ponto 45, né? 450 metros. Então, essa é uma informação para você saber se as referências elas estão próximas ou não. Referências muito próximas, coisas tipo 50, 30 metros, elas são passíveis de uma observação por parte do navegador, porque elas ficam muito próximas e a chance de você perder a segunda referência após entrar na primeira é muito grande. Então eu recomendo que o navegador observe essa coluna de odômetro parcial e sinalize toda vez que tiver referências abaixo de 50 metros. A segunda informação é a principal, é a que a gente utiliza para navegação mesmo. É o odômetro acumulado. Observe que ele começa em 0 e ele vai progredindo. Esse odômetro ele só progride. A gente só baixa ele quando a gente precisa zerar para iniciar um novo trecho. Tá? Então isso também vai estar informado na planilha. A gente zera o odômetro e recomeça. Mas essa é a informação que você tem que aferir no odômetro do seu carro. Essa informação é aquela que você vai checar com o piloto ou com o navegador aonde que tem que entrar, aonde que tem que curvar, aonde que tem um buraco, aonde que tem que fazer uma rotatória. Ok? Observa aí só como exemplo, na terceira linha, a tulipa número 3, né, a referência número 3, ela diz que em 0,50 ou 500 metros a gente vai ter que contornar uma rotatória no supermercado. Certo? É essa informação que tem que ser passada do navegador para o piloto. Na segunda coluna é a coluna das tulipas. Tulipa nada mais é do que esses desenhozinhos engraçados aí. Muita gente tem dificuldade com eles, mas são bem fáceis, são desenhos universais, isso é um padrão mundial, onde a bolinha é de onde nós iremos partir e a setinha diz para onde nós devemos ir. Certo? Na tulipa número 1, por exemplo, a gente vai passar por um arco, por um portal, e mais à frente a gente vai ingressar à esquerda, muito provavelmente numa principal. Então é uma curva de 90 graus à esquerda que nós faremos. Na tulipa número 2, observem que a gente vai passar por uma guarita, que está à nossa esquerda, e ingressar à direita 90 graus. Na terceira, nós vamos fazer uma rotatória e sair conforme a setinha ali, tá vendo? Com o passar do tempo, você vai ver que isso é uma linguagem muito, muito tranquila de se entender. O organizador de prova, ele hoje já tem ferramentas que permitem que ele faça o desenho bastante preciso com o que está no local, inclusive com angulação. Então, é muito raro hoje a gente ter problemas de tulipa, não bater com a referência verdadeira, a referência física. Então é bem legal a gente entender como é que elas funcionam. Tá? A tulipa ela tem um númerozinho ao lado dela. E esse número só cresce, tá? Não existe duas tulipas com o mesmo número. Essa tulipa, esse número da tulipa, ele serve
principalmente para a gente saber onde é que a gente está também, né? E poder informar para alguém em caso de necessidade de resgate. Então, eventualmente eu me perdi, eu estou parado, estou na tulipa 4, eu posso chamar o resgate e informar que eu estou na tulipa 4 e o resgate vai saber chegar lá e me ajudar. Seja para um socorro mecânico, seja para algum acidente, ou mesmo porque eu estou perdido. Então, é importante saber para que serve esse númerozinho aí do lado. Terceira coluna, a gente tem a coluna que eu diria uma das mais importantes da planilha, que ela diz respeito às velocidades. Ela é chamada de média. E elas podem ser divididas em 3 também. A primeira delas é informada pela letra D, de deslocamento. O que seria isso? Seria um trecho onde a partir daí a gente vai iniciar um deslocamento. O deslocamento obrigatoriamente ele é informado em minutos, tá? Ele não é quilômetro, ele é minuto, porque o organizador prevê que você tem um tempo para fazer aquele percurso. Então, nesse caso aí do exemplo, eu tenho a partir daí do pórtico de largada, eu tenho 20 minutos para me deslocar até o próximo trecho, certo? Então, normalmente esse deslocamento ele é superestimado. O organizador geralmente, nesse caso aqui, como ele sugere 20 minutos, provavelmente esse deslocamento pode ser feito em até 10 minutos, mas ele prevê uma folga justamente para evitar transtorno. Então é muito comum que você, após esse deslocamento, você chegue na entrada da trilha ou no ponto seguinte e encontre com todos os carros da prova. Tá? Então você vai chegar, vai se posicionar junto da sua numeração e aguardar o seu tempo. Você só larga após os 20 minutos, quando o deslocamento terminar. Ok? Segunda opção é o trecho de velocidade, indicado pela letra V. Ele indica que após essa referência, após a leitura dessa referência, a dupla tem que manter essa velocidade média imposta aí. Então, nesse caso, a gente deslocou 20, parou ali na tulipa número 3 e aguardou a nossa largada. A gente vai largar quando o nosso cronômetro der 20 minutos e a gente já vai largar com uma velocidade média de 36 km por hora. Lembrando que, como a gente sai do repouso e a velocidade ela é média, não necessariamente a gente vai ter que andar a 36 km, tá? É muito comum que você saia do repouso, você precise andar até 40, 40 e pouquinho, para que o equipamento entenda que você está naquela velocidade média. O mesmo acontece se você andar muito rápido ou muito devagar para fazer uma curva, vai fazer uma ultrapassagem, um buraco. Então você vai precisar compensar essa média de velocidade, já que ela é calculada do início ao fim do trecho. E a terceira forma de média, ela é sinalizada pela letra N, de neutralizado. Neutralizado nada mais é do que um ponto de parada obrigatório. Você tem que parar e cumprir esse tempo que está imposto na planilha. Nesse caso aí eu tenho que parar nesse viaduto e esperar 30 segundos. Por que isso? Muito provavelmente porque durante esses 30 segundos que eu vou estar parado esperando, vai passar outro concorrente na via que eu vou ingressar. E esse neutralizado é justamente para evitar um acidente ou que coloque as duplas em risco. Então eu vou fazer um trecho, eu vou parar, eu vou esperar meus 30 segundos e vou sair. Se a gente seguir esses 30 segundos que estão orientados na planilha e o outro concorrente também, é certeza de que não vai haver nenhum cruzamento de competidor. Ok? Quarta coluna, é a coluna do tempo. Para quem está começando agora, é muito importante isso, porque toda dupla ela tem um tempo de prova. E esse tempo de prova é praticamente igual para todo mundo, mas como cada dupla larga com um intervalo de 1 minuto, a forma da gente aferir é seguindo essa orientação de tempo. Como a gente larga a cada 1 minuto, a gente não vai encontrar com outra dupla. Então, no exemplo aí, a gente vai largar com o cronômetro zerado, tá vendo? 00 logo no início. E tenho 20 minutos para deslocar. Quando eu chego ali na tulipa número 3, eu vou começar a minha prova com 36. E o tempo que eu tenho que estar ali é esse tempo que está aí, dizendo 33 minutos e 57 segundos. Da mesma forma, no viaduto. Então, o tempo ele serve para que a dupla saiba fisicamente se ela está andando adiantada ou atrasada. Então, quando eu naveguei nessa categoria,
eu sugeria para o piloto o tempo da referência. Eu dizia, ó, poste com tráfego e o tempo tal. O piloto ia dosando o acelerador para chegar naquele poste no tempo ideal que eu tinha cantado. E assim garantir que a gente estava andando no tempo. Ok? Ó, esse é o tempo total acumulado. E aqui no cantinho tem um T com uma numeração. Essa numeração são os trechos. O trecho ele é mudado toda vez que a gente promove uma mudança na média. Seja ela alternância de média, eu posso estar em 36, cair para 30, voltar para 35, ou alternância de deslocamento, velocidade e neutralizado. Toda vez que existe uma mudança nessa informação, existe uma mudança de trecho. Tá? Então, toda vez que eu estiver no mesmo trecho, eu tenho que seguir sempre a orientação do início do trecho. Só como um exemplo, no trecho 2, observem que eu comecei numa velocidade de 36. Logo após isso, eu tenho uma referência que ela não me informa nem a média e nem o tempo. Isso quer dizer que eu tenho que continuar na média de 36, porque eu ainda continuo no trecho 2. Aí mais abaixo, percebam, eu mudo de velocidade de 36 para um neutralizado de 30, e aí ele muda o meu trecho. O trecho já passa a ser o trecho 3. Tá? Isso é importante também para quando a gente se perder e for corrigir o equipamento. Então, quando a gente for corrigir o aplicativo, que eu vou mostrar mais à frente, é importante que a gente saiba lançar os trechos. Então, olha na planilha qual é o trecho que nós estamos, trecho quilometragem. Você pode estar, por exemplo, no quilômetro 5 do trecho 1, que ele é diferente do quilômetro 5 do trecho 2. Então, você precisa lançar sempre o trecho corretamente, tá bom? Fica muito esperto nisso, porque isso aí muita gente se perde e às vezes compromete uma prova por conta desse vacilo do trecho. E na quinta e última coluna, a gente tem o campo de observações. Essas observações geralmente são informações preciosíssimas dadas pelo organizador, que elas complementam todas as informações anteriores. Então observem, logo no início eu tenho uma informação de zerar no arco de largada. E aí eu tenho uma tarja preta, zere seu odômetro. Essa tarja preta, toda vez que ela aparecer, é informando que a gente precisa zerar o odômetro. Tá? Informação seguinte. Guarita, ingresse na avenida com cuidado. Observa lá o campo da tulipa. Como é a tulipa? É uma tulipa, ela é um T, né, é um 90 graus à direita, onde a guarita vai estar à minha esquerda. Então eu vou dobrar e ingressar com cuidado. Essa informação é importante. Na seguinte, ele me disse que ó, eu vou contornar uma rotatória e passar pelo supermercado Extra. Tá? Na última lá embaixo, eu vou passar por baixo de um viaduto. Para quem tem dificuldade de entender o que é a tulipa, geralmente esse campo de observações ele vem ajudando a interpretar isso. Tá? Ó, as informações de zerada de odômetro, elas são muito importantes e ela já vem marcada aí. Então, eu gosto, enquanto navegador, eu reforço isso também. Tá? E agora, eu vou dar um exemplo de uma navegação, logo que você receber a sua planilha. Né? Uma coisa que eu faço, que eu fazia, né? E isso me ajudou muito. Logo que eu recebo a planilha, eu marco logo todos os pontos de zerada de odômetro e todas as mudanças de direção, certo? Por que isso? Porque a mudança de direção ela implica em uma informação do navegador para com o piloto. Quando não existe mudança de direção, se o navegador omitir a informação, o piloto ele vai seguir a principal, ele vai seguir o fluxo. Mas no caso de uma mudança de direção, se o navegador omite, a chance do piloto errar é grande. Então de cara eu marco logo isso, certo? Marquei e vejo se tem algum campo de observação, alguma coisa interessante para marcar também. E ao longo da prova, como é que eu faço? Eu vou marcando com uma outra cor de marcar texto todas as referências que eu passei. Então, eu passei no arco de largada, zerei o odômetro, eu marco. Eu dobrei à direita ali na guarita, eu marco. Passei ali na rotatória, no supermercado Extra, eu marco. E assim, deixa eu voltar aqui, e assim vai. Se eventualmente tem alguma referência que eu tive dúvida se eu passei ou não, eu não marco. Porque se eu precisar retornar para uma referência que eu tenha segurança, eu sei exatamente qual foi a referência que eu vi e qual que eu não vi. Então, muitas vezes acontece de eu passar numa referência e não ver. Ah, um poste com tráfego, você passou e não viu aquele poste.
uma cancela, você não viu, às vezes tem referência natural, e quem me conhece sabe que eu tenho um problema sério com referência natural. Então, amendoeira, cajueiro, essas coisas eu não sei distinguir muito bem, então eu não marco. Se eu não vi, eu não marco. Ok? Parece tudo confuso, né? Complicado essa planilha, mas agora as principais marcas de produtos de rally aqui no Brasil lançaram aplicativos que facilitam muito a nossa navegação. São eles, né, o Totem Full Rally e o T15 Nave. Existem outros, mas eu separei esses dois porque são dois que eu particularmente uso e gosto muito. São equipamentos, aplicativos compatíveis com Android, né? Só existem para o sistema operacional Android. Isso sim é uma barreira, hoje muita gente utiliza iOS e é um entrave. Então eu recomendo logo que para quem vai utilizar isso providencie um aparelho Android, de preferência dois, porque um fica para o navegador e um para o piloto. E eles apresentam algumas vantagens absurdas para quem vai navegar. E eu vou apresentar algumas delas. Ele dispara a largada e os trechos automaticamente. Isso aqui é importante falar, que um dos principais pontos, logo que você chega para a sua largada, é você alimentar o aplicativo com seu horário de prova, né? É o horário oficial da prova, então você vai até o pórtico de largada, ele vai ter um relógio, então você vai ajustar o seu tablet, o seu smartphone com a hora, minuto e segundo, exatamente igual que está ali. Desabilita aquela função de ajustar automaticamente pelo satélite, porque ela vai te atrapalhar. Ajusta pelo que está ali do organizador, porque foi por aquele relógio que ele marcou a prova e vai ser por aquele relógio que ele vai conferir a prova. Então, bota a hora oficial. Além disso, você vai ter que botar o seu horário de largada. Lembra que eu falei que cada carro larga a cada 1 minuto? Então, carro 1, por exemplo, vai largar às 8h01, carro 2, 8h02, 8h03 e assim sucessivamente. Então você tem que alimentar o aplicativo também com o seu horário de largada. A partir daí, ele vai disparar a largada e os trechos automaticamente, à medida que você ande. Se você tem um sensor que liga ele ao odômetro do carro, a precisão dele aumenta, mas ele também pode ser utilizado com sinal de GPS, o sinal de GPS do celular ou do tablet, tá bom? Ele permite aferição e correção do odômetro durante a prova. Isso para mim é uma das grandes vantagens, porque antigamente você tinha que correr somente com o odômetro do veículo. E para quem tem o costume de observar isso, o odômetro dos veículos eles marcam geralmente na casa de 100 metros. Alguns poucos marcam de 10 em 10 metros, quando na verdade num rally de regularidade, se você conseguir um odômetro que marque de 1 em 1 metro, é melhor. Então ele já permite, o aplicativo já permite isso, ele marca 3 casas decimais e permite que você corrija. Então se numa determinada referência ele me diz que é com 552 metros, eu cheguei lá com 554, eu tenho a opção de ir lá, através do mais e do menos, corrigir esses 2 metros que deu de diferença e assim evitar que ele acumule erros ao longo da prova. Ok? Ele informa instantaneamente se a dupla está atrasada ou adiantada em relação ao seu tempo ideal. Então ele fica lá com uma barrinha, depende da configuração que você vai fazer no aplicativo, mas ele fica com uma barrinha oscilando entre mais e menos. O mais quer dizer que você está atrasado, logo você tem que acelerar mais, e o menos quer dizer que você está adiantado, logo você tem que acelerar menos, ok? Então o ideal é que você ande sempre no zerado. Tem que andar zerado. E esse aplicativo ele já calcula instantaneamente se você está andando adiantado ou atrasado. Para quem, mais uma vez, para quem está utilizando equipamento integrado, essa precisão é 100%. Para quem está utilizando sinal via GPS, existe um erro comum do GPS e que ele pode ou não te dar essa precisão do zerado, mas o ideal é que você ande zerado mesmo assim, tá bom? Como eu falei, ele pode ou não ser integrado ao sensor de velocidade do veículo. Para quem vai correr na estreante, na light, não é permitido, você vai ter que utilizar ele com sinal de GPS.
O pessoal da turismo, da graduada e master, eu diria que é praticamente obrigatório que você ande com ele integrado, senão a chance de êxito na prova é muito baixa, já que a precisão do equipamento, o nível das duplas é alto, você tem que andar com isso integrado. Ele exibe para o piloto todas as principais informações de tempo, de prova e roteiro, com o desenho das tulipas. Como eu disse, o ideal é que você tenha 2 aparelhos desse no carro, um com o navegador e um com o piloto. Dessa forma, o navegador ele pode corrigir, esses aparelhos eles funcionam pareados um com o outro, de forma que o navegador corrige e alimenta qualquer tipo de interferência que existe ao longo da prova, e o piloto ele recebe a informação que está sendo passada pelo navegador, com uma vantagem. Ele pode ou não ter acesso ao roadbook, que seria as passagens das tulipas. Então o navegador ele pode ter o conforto de que o piloto está vendo a planilha. Muito piloto, principalmente quando está começando, tem o hábito de contestar o navegador, né? Então ele dá aquela olhadinha para o lado, assim, dá aquela pescada, justamente para ver como é a tulipa, se o navegador realmente está passando a informação correta. Dessa forma, o piloto não precisa mais fazer isso, está tudo no display para ele e na frente dele. Tá? Como eu disse, ele pode ser pareado com outro aparelho, permitindo que a dupla tenha essa informação sincronizada. Então, são 2 equipamentos que estão trabalhando com a mesma informação. Apresentar aqui um pouquinho para vocês a ficha de passagem, né? Algumas pessoas têm dúvida de como é que essa perda de pontos e tal. O regulamento do rally de regularidade ele é bem complexo, mas sinteticamente eu diria que se você andar atrasado, você perde 1 ponto a cada 10º de segundo atrasado. E se você andar adiantado, até 2 segundos você perde a mesma coisa, a partir de 2 segundos você começa a perder dobrado. Então, em qualquer hipótese é melhor andar atrasado do que adiantado. Se você está inseguro, se o seu equipamento o zero está certo, anda um pouquinho atrasado. É mais seguro do que andar adiantado. O adianto ele começa a contar dobrado. Ah, mas eu me perdi, eu tive um problema na prova, alguém me atrapalhou, alguém me obstruiu, um outro carro me atrapalhou, tinha um carro atolado. Isso tudo pode acontecer numa prova de regularidade e é por isso que foi criado o critério, antigamente era chamado N-1. Hoje ele é o N-X, porque são pontos de cronometragem, pontos de aferição, que eles são descartados da dupla, as piores passagens da dupla, né? Então a gente é aferido ao longo da prova, são pontos de controle virtuais, marcados via GPS, e eventualmente a gente passou mal num determinado posto desse. E a gente tem o direito de eliminar 5% do total de PCs que a prova tenha. Então as minhas 5 piores passagens ele anula, imaginando que eu possa ter tido algum problema desse. Eu fui atrapalhado por alguém, algum outro competidor, algum pedestre, sei lá, uma árvore que caiu. Então ele permite isso, tá? E aí eu tenho um modelo de ficha de passagem de uma categoria da Turismo Light, só para a gente explicar como é que é feita essa contagem de pontos, né? Então eu tenho ali, ó, na primeira linha, eu tenho marcado de rosa o PC, o número do PC, qual o tipo do PC, é um PC de tempo, em que trecho esse PC está localizado. Então se a gente for procurar na planilha, esse PC ele não está referenciado na planilha, obviamente, mas ele tem que ter informação parecida com a da planilha. Então esse primeiro PC está no trecho 18, no quilômetro 1.962, ok? O tempo ideal desse PC para essa dupla era passar nele às 12 horas, 25 minutos e 0,4 segundos. A passagem da dupla nesse ponto foi em 12 horas, 25 minutos e 51 segundos. Logo, a dupla passou 46,4 segundos atrasado. Isso resultou para eles a perda de 464 pontos. Lembra que eu falei a cada 10º de segundo era 1 ponto? Então a dupla perdeu 464 pontos. No PC, a passagem da dupla foi na 92ª colocação.
Então, se a prova fosse composta de um PC, eles teriam terminado na 92ª posição. E até o PC, eles estavam na 72ª colocação, certo? No PC só conta a passagem no PC e até o PC ele conta um acumulado da prova até aquele momento, ok? Continuando aí, observa que o PC5 tem o tempo ideal, mas não tem o tempo de passagem. Ou seja, a dupla perdeu esse PC, ela não passou nesse PC. Observa que o tempo ali, o segundo tá zerado, mas ele perdeu 6.000 pontos. Por que ele perdeu 6.000 pontos? Porque ele estourou o tempo total do PC. Todo PC tem um tempo, né? E se você estourar o tempo dele, o organizador entende que você não vai conseguir mais passar nesse PC. E ele fecha o PC e te dá a pontuação total desse PC. PC não passado, você perdeu o PC, ele não conta como critério de descarte, tá bom? Ele não pode ser descartado, você só pode descartar PCs passados dentro do tempo válido do PC. Ok? Então, seguindo o exemplo, PC7, o tempo ideal dele é 12 horas, 34 minutos e 37 segundos. Ele passou às 12, 32 e 58. Ele passou 99,9 segundos adiantados. Então, observa aí a pontuação dele. Olha o que aconteceu com a pontuação dele. Ele tomou uma pontuação dobrada. Ele tomou os 999 pontos vezes 2. Ele perdeu 1.998 pontos, porque ele passou adiantado. Lembra que eu falei? E um detalhe, o PC adiantado, ele não pode ser descartado a partir dos 2 segundos. Então, se estiver dentro da casa dos 2 segundos e for a pior passagem, você descarta. A partir disso, o PC adiantado não descarta. Então, você vai ficar com uma pontuação bem ruim. Já que, numa prova de rally de regularidade, ganha a dupla que perder menos pontos. Tá? Observa aí o total de perda de pontos dessa dupla. 9.289 pontos. Foi a perda total. Tá? E para completar esse exemplo, o PC9, observa aí, ele passou, o tempo ideal era 12:57:22, ele passou 12:58:27, 65,8 segundos. Então ele perdeu 658 pontos. Ah, mas essa pontuação está marcada com um colchete aí do lado, né? Por quê? Porque essa foi a pior pontuação dele. Então, nesse caso, essa pontuação foi descartada, dentro daquele critério do N-X, lembra que eu falei? Então, esse PC não conta para ele. Foi a pior passagem dele, ele pode ter tido um problema, pode ter sido atrapalhado, e a organização descarta essa pontuação. Isso é para todo mundo, tá, gente? Todo mundo tem o mesmo descarte, não necessariamente no mesmo PC, mas as piores passagens de todo mundo são descartadas para poder dar um equilíbrio maior no resultado. Ok? Agora, dar um exemplo aqui de uma ficha de passagem. Eu falei, aquela ficha de passagem era Turismo Light. Essa aqui é uma da categoria graduado. Só para você ver o nível de precisão. A gente na outra categoria, eu vou aqui voltar rapidinho. Ó. A gente está falando aqui na casa de 30, 60, tá vendo? 46 segundos. Quando a gente vai para uma categoria graduado, a gente já cai para a casa dos décimos. Ó. Ponto 3, ponto 2, ponto 4, ponto 3. Então, se a gente for buscar aí, a pior passagem dessa dupla deu-se no PC17. Olha ali, o PC17 era 9:29:37, eles passaram 9:29:38. Foi 1,1 segundo atrasado a pior passagem dessa dupla. E eles perderam um total de 78 pontos. Então percebam que existe um nível de precisão um pouco maior para a categoria graduado. E o equipamento ajuda, mas também a dupla já acumula uma experiência para também fazer um trabalho bacana desse daí. Ok? Agora vamos dar dicas aí para uma boa prova. Quem quer fazer uma prova legal, revise com atenção toda a planilha antes da largada e sinalize com caneta fluorescente todas as informações que julgar importantes. Então eu não economizaria nas canetinhas marca-texto, isso é muito comum nos navegadores, os principais navegadores do país utilizam essa técnica. Isso é motivo até de brincadeiras entre a gente. E pode riscar a planilha à vontade. O que for te ajudar realmente vai fazer a diferença. Obedeça a todos os avisos na planilha para zerar o odômetro.
Se você eventualmente optou por não utilizar o aplicativo, vai só no odômetro do carro, fica muito atento nisso, porque se você não zerar o odômetro, a chance que tem de você se perder é muito grande. Tá? Em caso de dúvida de roteiro, pare o carro e se localize. Só se prossiga se tiver certeza de que está no caminho certo. Para quem está começando, mais vale você andar no roteiro certo do que no tempo certo. Então, se está em dúvida, para o carro, conversa com o navegador, encosta o carro do lado um pouco. Não segue se não tiver certo. Porque se você não tiver certo, além de você perder tempo, você ao retornar para o roteiro certo, você pode encontrar outros carros vindo com o mesmo problema que você. Então existe uma chance de acidente, tá bom? Então para o carro e aguarda. Não se deixe influenciar por marcas no chão ou por outros veículos. Elas podem não estar certas. É muito comum isso acontecer, gente, até com os navegadores mais experientes. Eles seguem a orientação de um carro que eles estão vendo e acabam se perdendo. Então confia no navegador, sempre. Obedeça todas as informações de utilizar o 4x4 High ou reduzida, pois isso garante que você não terá dificuldade de transpor o trecho. Como eu já falei, já tem muita gente correndo a prova toda com carro reduzido. Pode ser que vocês que estão começando tenham outra teoria ou não se sintam ainda à vontade. Então, se for fazer essa troca, segue o que está orientado na planilha, porque vai ter trechos que vai precisar de redução, sim. De repente, para passar um trecho de lama, um trecho de areia ou até uma travessia de rio, é preciso. Então, segue isso para evitar que vocês atolem. Tá? E as considerações finais são elas. Utilize roupas e calçados confortáveis durante a prova, né? Porque você vai ficar em média 6 horas com eles. Faça uma alimentação leve antes da prova a fim de evitar algum mal-estar durante a competição. Se faz uso de algum medicamento, lembre-se de levá-lo. Isso é importante principalmente para quem está navegando, quem está começando agora. Eu sofri muito com enjoo e então alguns remedinhos para controlar esse enjoo eles ajudam bastante. Você vai passar muito tempo de cabeça baixa olhando a planilha e todo mundo sabe que não é muito legal você ler num carro em movimento. Então isso às vezes causa algumas náuseas, enjoos, etc. É bom levar algum remédio. E se você faz uso dele, lembra também. Leve caneta, marca-texto, qualquer coisa para anotação, tá? Então qualquer coisa que você possa anotar, lápis, carvão, pode levar e que vai ser de grande utilidade. Confira se o veículo está devidamente abastecido de combustível, fluidos e água do limpador. Gente, pode parecer brincadeira, mas é comum às vezes a dupla aparecer para largar e tá com o carro na reserva ou sem água no limpador. Eu já tive a infelicidade de terminar uma prova sem água no limpador, limpando o para-brisa do piloto com uma garrafinha de água mineral. Então checa isso, se a prova for passar por muito trecho de lama, se estiver chovendo, é certo de que você vai precisar de muita água, ok? Falar um pouquinho das próximas provas do calendário, principalmente do pessoal daqui da Bahia, pessoal que pretende correr rally. A gente está falando, a gente já teve nessa prova do Mitsubishi Motorsports aqui em Salvador, dia 27 de maio. O Transbahia, que o dia 3 de junho acabou sendo adiado para novembro, mas ele vai acontecer. A gente tem o Mitsubishi Motorsport agora de Aracaju, dia 5 de agosto, e é essa prova que a gente está se preparando agora, o pessoal daqui da Bahia. O Rally do Axé, a gente vai fazer agora no segundo semestre, ainda não tem uma data certa. A gente tem o Rally do Batom, que vai ser em outubro. O Arena Off-Road também vai ter uma prova, dia 2 de dezembro. E esse é o nosso curso de navegação. Eu apresentei esse curso de navegação na Tori, no Lauro de Freitas, é um parceiro aqui do canal, na concessionária Mitsubishi. E eu estou trazendo agora para o ambiente web porque tiveram algumas pessoas que não conseguiram estar presente. Eu queria lembrar, tem 2 pontos aqui que não estão nessa apresentação, mas o procedimento, né? Principalmente para quem está indo para o Mitsubishi agora. A gente vai entrar, a gente tem que chegar lá no Mitsubishi já com os alimentos, né? A gente vai entregar os alimentos logo na entrada, a gente vai pegar uma ficha chamada passo a passo. Esse passo a passo ele não pode ser perdido, tá, gente? Então é ele que a gente vai levar na secretaria de prova
confirmar nossa inscrição, retirar nosso kit de adesivagem, adesivamos o carro, chamamos alguém ou levamos o carro até a vistoria. Após ser aprovado o carro na vistoria, a gente retorna para o local do evento para assistir ao briefing. O briefing é do Lorival Roldan e ele passa muita informação legal para quem está conhecendo, ele dá muita dica da prova. E a partir daí, após o briefing, ele vai disponibilizar os arquivos da Totem. A Mitsubishi utiliza o aplicativo da Totem. Então, quem for correr o Mitsubishi, baixa o aplicativo Totem Full Rally Nave, porque é esse aplicativo que vai estar lá. É importante que você baixe os arquivos da sua categoria, então fique muito atento a isso, principalmente para quem está correndo na Turismo Light e na Turismo. É muito comum que as pessoas confundam, eu já vi gente da Turismo baixar arquivo da Turismo Light e vice-versa, então observa isso. E eu recomendo que você baixe todos os arquivos da sua categoria, porque eles são 3. Ele tem um arquivo de planilha, ele tem um arquivo de navegação e um arquivo para botar no aparelho do piloto. Então baixa tudo e depois com calma você pode colocar ele no aparelho correto, ok? E a partir daí a gente encerra, né, o primeiro dia de prova, a sexta-feira. As duplas saem para fazer a aferição, baseado nas informações que vão estar no quadro de avisos. Dormimos e no sábado a gente retorna para a largada. No momento da largada que a gente alimenta o aplicativo com o horário oficial da prova e o horário de largada, ok? Em especial para a galera aqui da Bahia, que vai estar lá em Aracaju. Eu vou estar lá também, eu vou estar competindo e vou poder ajudar vocês. Quem tiver dúvida quanto ao manuseio do equipamento, pode me procurar lá e eu vou ajudar, tá? Então, acho que é só. Esse vídeo vai ficando por aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, aqui embaixo, ou nos comentários, que eu respondo assim que possível. Beleza? Agradeço a vocês, agradeço a atenção. Já estamos indo para quase 50 minutos de vídeo e desejo boa prova, tá? Não gosto de desejar sorte, aquela história de aluno do segundo grau. Quem conseguiu entender aqui alguma coisinha do que a gente pôde passar vai entender que não é uma questão de sorte. Você consegue sim fazer uma boa prova e terminar bem se você entender a ideia do rally. Tá joia? Então até mais, dá um joinha aqui embaixo no canal, assina aí o canal, segue a gente e até mais. Um abraço.